Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um papo e nesse bate-papo aqui vamos conversar com Gilberto Celete. Uma noite muito agradável, um bate-papo muito agradável com um assunto muito interessante. Hoje vamos falar sobre as crianças. Chamaram. Olá, Gilberto. Olá, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Que coisa boa Já poder trouxe falar meu com o senhor. cafezinho, pão de queijo aqui, ó. Eita, tá certo, tá certo. Seguindo literalmente, né? Literalmente, né? Muito bom, muito bom. Que prazer, uma honra muito grande poder falar com o senhor Eu também me e alegro. espero que seja uma noite aí agradável, de muita reflexão, mas também de incômodo, né? Seja um incômodo para a gente, porque falar de crianças num Brasil e num mundo tão com tantas complicações, de fato, a gente tem que incomodar a gente, né? E eu espero que seja mesmo uma noite muito boa e também que traga essa provocação. Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de Também. poder falar com o senhor e do senhor ter aceito esse convite, ok? Ok. Eu que agradeço. Muito Obrigado, bem, Léo. que honra. Eu queria saber um pouquinho de como que foi essa história aí do senhor, né? Eu sei que o senhor nasceu em São Paulo, mas eu sei também que o senhor passou aqui pela terrinha, né? O senhor teve uma passagem aqui por Goiás. Fala um pouquinho pra gente. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Em Sim. Anápolis Ó, havia uma espécie de um local de refúgio, onde pessoas que estavam indigentes na rua, de passagem, sim, podiam chegar no final da tarde, aí eles entravam, tinha um lugar para você tomar um banho, tomar uma sim, sopa, dormir, aí depois eles davam, no dia seguinte você levantava, tinha um café da manhã, e era de uma sim, orientação evangélica, porque sim. oravam com a gente, liam a Bíblia, e eu passei por ali uma vez, viu, na É minha o época. bom samaritano. Exatamente, é isso mesmo. Sabia que existe É, até hoje. não sabia, não Uau, sabia. o senhor passou por ali. Eu fui atendido pelo bom samaritano. Uau, que coisa impressionante. É impressionante naquela E época. foi em que ano, mais ou menos? Foi nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, mais ou menos. Uau, uau, Havia que coisa. uma linha de trem que passava por ali. Isso, Não sei, não isso. existe, eu não sei se existe ainda essa linha Não, férrea. não, Então, ela andei por vários lugares, assim, querendo saber qual era o sentido da vida, né? Por que das coisas, impressionante. né? Mas, assim, eu trabalho com crianças hoje, viu, Isso, Leão, porque no momento que, num estado de uma angústia tremenda, eu estava no litoral do Maranhão, aliás, do certo, Piauí, litoral do sim. Piauí, eu me lembrei naquele momento de coisas que aprendi quando criança, sobre a palavra de Deus, histórias, cânticos, aquele corinho com Cristo no barco tudo vai muito bem. Sim, olha E aí. sabe, foi uma coisa assim que naquele momento, com outras duas pessoas que estavam junto comigo, Sim, depois de uma fumada de maconha muito grande e sim. voltando ao normal, eu disse para as pessoas assim: Deus existe. E, bom, se eu não tivesse ouvido quando criança a palavra de Deus, eu já estaria no inferno uma hora dessa há muitos anos atrás. Uau, Eu louvo a Deus pelos pais, pela maneira como eu ouvi a palavra de Deus desde a infância, e sim, isso confirma aquela palavra, né? Que a palavra do Senhor não volta vazia, ela produz perfeito, resultados. E eu sou um perfeito. exemplo disso, né? Porque eu louvo pelos meus pais que oraram por mim. Eu, durante uns 3 anos, eu fiquei assim, sem eles saber onde eu estava. Nesse período de Uau, Goiás também, eu sim, trabalhei no Ministério da Saúde em Jataí. sim. Eu tirei uma Eu... identidade falsa. Eu tenho duas identidades. Uma que eu sou natural de São Paulo, né? E uma outra eu posso dizer que sou goiano. Que sou goiano. Que interessante. Aprendi a comer piqui, a Sim, biroba no meio do mato, né?
Uau! Aquele palmito mais amargo, a Isso. pamonha, né? Goiás Goiás é Você é bom. goiano, Miguel? Não sou, eu sou do sul de Minas, de Cristina. Na verdade, eu falo que eu sou de Itajubá, ali do ladinho, né? Mas já vai fazer 20 anos que eu estou em Anápolis. Uhum. 20 anos. Mas o pão de queijo é goiano e mineiro, né? Tem Verdade. né? Sim, sim. Que coisa boa. Ô Gilberto, e como que essa experiência, né, eu acho que dolorida, né, de busca de sentido, de ausência da família, com certeza de muita luta, anos 60 ainda é uma loucura, né, de meios de locomoção, né, debilitado, etc. Como que essa experiência de alguma forma, ela influenciou e moldou esse olhar para a criança, ou não? Acho que de uma certa forma, assim, talvez uma das coisas que aconteceu comigo é que eu gostava muito de ler. Lia Certo. muito, lia muito. Então, com 11 anos, eu lembro de ter lido a história da filosofia, né? E livros assim, Uau! assim, eu entrei por esse universo. O meu negócio era leitura, biblioteca, era rato de biblioteca, lendo. Então, com 12 anos, eu rompi com a fé. Na Olha aí. época, também nas escolas, a gente aprendia tudo no ginasial sobre a evolução, e de repente a Bíblia Sim, estava errada. Os meus pais sempre hospedavam pastores que passavam sim, pelo São Paulo. E, às vezes ele fazia mais questão de trazer essas pessoas para poder conversar comigo, para poder fazer eu sim. voltar à fé, mas eu Entendi. fui cada vez me afastando mais. Então, eu vejo, por exemplo, que as crianças assim, precisam ter um certo cuidado como Sim, eles, do que eles devem receber na sua mente. Eu recebi muita influência certo. da literatura, e Sim, aí, você sabe como é que é? Um abismo chama outro abismo, e você vai sim, criando. Gostava de música, um ambiente cultural e aquela coisa. sim. Naquela época já uma esquerda festiva, que Olha queria aí. entrar, fazer coisas, mas assim, queria fumar cigarro americano, tomar uísque, aquele negócio todo. E eu queria Uau. voltar, eu queria um negócio mais radical, de fazer realmente uma mudança e tal. E vários amigos meus, na época da escola, na Sim, fase do clássico, né, do antigo sim. científico, foram procurados pela polícia, alguns desapareceram. E naquele momento, com Olha aí. 16 anos, eu fugi de São Paulo e acabei parando em Goiás, não sei como que aconteceu isso. E eu me afastei e vivi, Sim, então, essa vida que vai se envolvendo. Então, quando eu tive um encontro novamente de dizer, como eu disse, Deus existe, sim, as sim. pessoas mudaram de rumo, Olha e aí. eu comecei assim, Deus foi trabalhando, então Sim, veio a verdade da palavra de Deus. Voltei para casa no mês de sim. no dia Uau. 20 de agosto de 73. Eu Olha aí. realmente, na própria leitura da palavra de Deus, eu me rendi a Cristo de uma forma assim, pela palavra. Eu não sei se eu já tinha recebido Jesus quando era criança, ele me preservou, Sim, mas sim, assim, isso me sim. direcionou a querer investir nos pequeninos. Eu, quando criança, fui Que alvo legal. do ataque do inimigo muito grande. Entendi, entendi. Que interessante. Né? E aí, nessa fase, o senhor já estava aí na casa dos 16, 17 anos? Quando eu saí de casa, sim. Quando eu Ah, saí de tá. casa. Quando eu me voltei realmente para Cristo, Sim. eu estava com 24 anos. 24 anos. Eu Ó, fiquei dos 12 aos 24 longe de Deus. olha aí. Longe dos Olha aí. 24. Quando eu era Uau. menino, eu cheguei a apanhar na escola por pregar. O pessoal Que lá, ele isso? é crente, eu era talvez o único, tinha mais um ou dois, que não tinha muitos Sim, evangélicos na época, né? sim, Então eu tinha sim, aquele negócio de querer liga juvenil na igreja, né? Porque eu sou de igreja sim, presbiteriana e presbiteriana independente, a minha família, né? sim, sim, E a gente tinha lá, eu às vezes fui presidente da Liga Juvenil, eu trazia mensagens, falava, era um menino crente, sim, memorizando versículos, textos da Bíblia, e de sim, repente aquela ruptura dos 12 aos 24. sim, Aí, quando eu voltei, no mesmo ano que eu voltei em agosto para o Senhor, em dezembro eu já estava envolvido na PEC, trabalhando como funcionário na PEC, olha fazendo aí. fotos e tal. E no ano seguinte fiz o Instituto Bíblico, depois completei o Sim, meu sim. curso teológico, já dentro da PEC, nunca mais saí da PEC. Foi uma coisa Interessante. assim, O senhor já está indo para quase 20 anos na direção, é isso? exato. Eu realmente estou em 99, 21 anos agora. 21 anos. 21 anos que eu estou à frente. Eu
estou já há 47 anos na PEC. Olha aí. Uau. Já passei os Uma 70, vida. viu? Já tô Uma vida. Uma vida. Que experiência linda, Gilberto. Que coisa boa. Gilberto, e essa questão da criança, né? Nós hoje estamos, comemoramos, na verdade, ontem, né? O Dia Nacional da Adoção. Também estamos no mês do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças. Exatamente. Sabemos que o Brasil é um dos países quase campeão. Eu estive na região ribeirinha do Amazonas, e o pessoal contando como que é o abuso de crianças. Meu colega acabou de voltar do sertão nordestino e falou que é de chorar a realidade. Como que o senhor, com toda essa bagagem, essa experiência, qual que é o retrato que o senhor vê do nosso país? Por quê? Onde está a raiz dessa mazela? Como que é isso? Olha, o que você mencionou, a gente já participou e realizamos vários projetos na região norte, né? E essa realidade, a Ilha do Marajó é uma vergonha mundial na questão de abuso. No estado do Acre, na região amazônica. Uma vez fizemos uma campanha em Natal, porque havia ali o turismo realmente de europeus para a prática de sexo com crianças. Então, é uma coisa tenebrosa. É tenebrosa. A gente, não sei se você já ouviu, existe uma sociedade que é chamada René Guiot, uma sociedade de abusadores de crianças. Que isso? Eles, para entrar nessa sociedade, precisam comprovar esse ato hediondo. Alguém vai filmar, fazer um vídeo de uma prática de um ato de sexo com crianças com menos de 6 anos de idade. Meu Deus do céu. Coisa diabólica, diabólica. Revistas de pornografia exploram especialmente sexo com crianças. Inclusive existe I Love Baby, com sexo com bebês. É uma coisa... Que isso? E o que a gente percebe, Eliel, conversando e dando palestras em várias partes, que o número de pessoas que têm traumas incríveis por causa de terem sido abusadas na infância é imenso. Sim. Tem pessoas que vêm abrir o coração e contar, olha, eu nunca falei para ninguém, eu preciso falar, porque ele ouve, eu preciso falar sobre isso. É uma coisa assim... É absurdo, né? Eu vou dar um testemunho de uma senhora, uma vez, numa palestra, que estava dando na Baixada Santista. Ela me procurou no intervalo, apontou o filhinho dela com 6 anos de idade e disse assim: pastor, eu preciso contar, desabou, né? O meu filho foi abusado pelo pastor da igreja. Meu Deus. E às vezes as coisas estão lá fora, estão dentro. Dentro. E o meu marido comprou um revólver para matá-lo. E a coisa mais angustiante era que, como uma voz que dizia assim: onde é que está o teu Deus que não protegeu? Sim. E ela disse assim para mim: onde o irmão for, alerta os pais, para que olhem para os seus, para que zelem, para que haja um certo cuidado, que haja um diálogo com os filhos, que oriente os seus filhos, que ninguém deve tocar as partes íntimas, né? Quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, isso é uma lição para nós. Então são coisas que os pais precisam aprender. Às vezes deixam os filhos assim, de qualquer maneira, e não percebem. E os abusos não são com pessoas estranhas, são dentro do contexto de pessoas conhecidas, né? Infelizmente. Olha, tem gente aí até do Uruguai nos assistindo aí, participando com a gente. Eu recebi do pastor Paulo Nunes, ele é o executivo do CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas. Ele está lá no norte, em Boa Vista, em Yanomami, ele trabalha com os Yanomamis, visita o Brasil todo. Ele falou: estou hoje lá assistindo, só que eu não tenho pão de queijo, ó. Paulo Nunes, quer o pão de queijo? Manda para ele aí. Precisa ter essa tecnologia, né, Mi? Pessoal do Pará, de Minas, São Paulo, muita gente aqui de Goiás e até do exterior, coisa boa. Fico feliz. Gilberto, nós temos tanto essa questão do abuso, da violência, outra questão que a gente não falou, mas dramática, o aborto, né? Nossa, é um crime hediondo, né? É um crime, né? Puxa vida. Realmente,
Ontem a gente comemorou também o Dia Internacional da Criança Desaparecida. O que tem olha aí. então, é uma coisa impressionante. Agora, posso pontuar uma coisa que me entristece? Nós Sim, fizemos no nosso site, na APEC, uma enquete sobre culto doméstico. certo. A gente constatou, já fizemos essa pesquisa em anos anteriores, o índice de famílias que zelam para a educação dos seus próprios filhos na vida Sim, cristã é mínimo. É sim. 6%, 94% Uau, dos lares não, os pais não investem na educação espiritual dos seus filhos. uau. Isso é uma Que coisa que tem triste. que ser. Nesse momento que nós estamos assim, meio de isolamento, nessa Sim, pandemia, os sim. pais precisam recuperar, pelo menos, Sem essa dúvida. responsabilidade de investir na educação dos seus filhos, Perfeito. preservando-os. Né? A gente Perfeito. terceiriza, né, a educação dos filhos e é Sim, triste que a gente vê esse problema. Talvez seja um ataque do inimigo na vida das crianças sim. muito grande. Sem E, dúvida. e Sim, a violência, dia 18 a gente estava orando sobre isso. sim, Enquanto nós estamos nessa live, pastor Eliel, sim. olha, talvez uma hora, a gente tem mais ou menos um número de crianças que são assim violentadas com castigos físicos, com coisas Sim, assim sim, cruéis, sim. chega a ser quase a cada 6, 7 minutos em alguém. Então, enquanto eu Meu, estou nessa live, tem dezenas de crianças passando por problemas. meu Então, Deus. uma coisa. Sabe o que é? Quando Deus disse que do ventre da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, Sim, sim, o diabo odiou. Tanto é que o primeiro que nasceu, o Caim, sim, ele cercou aquele menino de tal maneira. sim. E cada criança que vem ao mundo há uma coisa do inferno para poder. Perfeito, Eles odeiam as perfeito, crianças. É uma coisa perfeito. impressionante. E nós temos Sim, que, como líderes cristãos, pastores, começarmos a sim, sim, perceber a sim, urgência de investir nos pequeninos. sim, sim, Desde bebê, desde pequenininho. sim, sim. Aí, pastor, outro dado que também acaba chocando, ainda que ele não seja um dado positivo no sentido do abuso, do ferir, é a ausência do desejo pela criança. E aonde que eu chego com isso, né? 1980, 4,12 filhos por mulher. 2000, 2,39. A possibilidade de 2030, 1,5 filhos por casal. Tem uma pesquisa, com certeza o senhor já viu, quando o pessoal fala que o mundo muçulmano vai dominar o mundo por causa da questão de geração de filhos. Há países na Europa que tem 1,57 filhos por casal, o mundo muçulmano é 7,1. O que o senhor fala sobre isso? Como que o senhor aborda e vê essa questão? Olha, você tocou num ponto realmente, inclusive aquele Gaddafi, né, que foi da Líbia, né, Isso. ele chegou a dizer que eles dominariam a Europa sem nenhum derramamento de sangue, apenas pela Perfeito. geração de filhos. Sim. Sabe o que está acontecendo? Ninguém crê mais no que diz a palavra de Deus. Herança do Senhor são os filhos. Uau. Uau. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Uau. Ninguém quer ter filhos. Ninguém quer ter filhos. E às vezes as famílias que têm possibilidade de ter, é um, Sim. é dois. É. E realmente há um. Eu não sei. Não tem, a pessoa não tem desejo, como você falou, parece que as pessoas não têm interesse em ter filhos. Sim. Não têm interesse em ter filhos. Sim. E isso realmente é o que está acontecendo. Há pesquisas que algumas nações até desapareceram do mapa, porque não tem como repor. Sim. E o Brasil, ele entrou muito cedo nessa linha de. Perfeito. Muito cedo. Perfeito. Podíamos ter o dobro da população que tem. Né? Mas, infelizmente, nós estamos caminhando para esse tipo de situação onde as crianças não têm. A criança não tem vez. Sim. Aí é bom a gente lembrar de uma passagem de Jesus, quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, né? Sim. Uma lição assim, didática, extraordinária. Jesus simplesmente chama uma criança
paidion, né, no grego, uma criança, sim, e coloca no meio dos discípulos. É coisa assim, eu fico imaginando os 12 assim. O que sim, quer sim, dizer isso, né? Quem é o maior? Jesus traz uma sim, criança. E a criança ali não só é tida como exemplo, mas Jesus sim, traz muitas considerações importantes ali sobre essa sim, criança. sim, Que a gente teria que voltar a examinar esses textos da Bíblia sem sobre dúvida, crianças. Né? São muitas sem dúvida. passagens que a gente teria que olhar com uma atenção maior, como pais, Como né? pai, Como professores da escola dominical, como crentes sim, em Jesus Cristo, olhando sim, as crianças ao nosso redor. sim, Uma das ênfases do trabalho da PEC no mundo todo é sim, alcançar crianças que normalmente não vão às igrejas. sim, Então, as famílias abrindo na sua casa um clube bíblico perfeito, para a criança da vizinhança. Então, vamos alcançar hoje as crianças, quase que diz assim, evangelize hoje o homem de amanhã. A gente teria perfeito, que converter isso, nesse momento, ter um novo olhar, uma nova visão, um amor, um sim, avivamento de Deus no nosso coração em relação às sim, crianças. sim. É tão interessante o senhor colocando isso que eu estava fazendo uma pesquisa esses dias atrás e há cerca de 20 anos atrás, os Estados Unidos, tipo assim, tinha 2,1 filhos por casal. Nós tínhamos 2,3. Hoje eles têm tipo 1,9 e nós temos 1,7. Nós demos uma virada brusca, tanto é que nós estamos tendo a população mais velha do mundo em menor período de tempo, não é? E, É verdade. e aí, quando olha, por exemplo, essa questão das crianças, nós parece que criamos alguns ídolos, né? Da diplomação rápida, de É. conhecer o mundo e vamos postergando o filho. Filho é para depois, para depois. Chega uma hora que já não pode mais ter, né? E não existe bênção maior do que filho, né? Não existe Nossa, nada assim que completa, que preenche tanto uma casa do que o filho, a criança, não é verdade? a cena da bem-aventurança no povo judeu é exatamente uma casa com os pais, os filhos, né, os avós ali, Ao ao redor redor da da mesa. mesa, né? Uma Perfeito. coisa maravilhosa. Pastor Ariel, quem sabe a gente pode agora orar para que as pessoas que nos assistem, que podem ter Sim. filhos, possam refletir e falar, eu vou ajudar a fazer a minha parte, né? Muito Eu boa. tenho pregado muito sobre isso, porque Sim, às sim. vezes tem pessoas assim, pastor, nós estamos tendo um filho por causa da sua palavra, né? Eu espero Olha que que quem nos legal. assiste aqui possa aprender Sim, com isso. perfeito. Porque cada criança que nasce, Sim, se para o inimigo ele quer destruir, sim, eu lembro daquele menino que nasceu, que aquele casal já tão velho, queria tanto ter um filho, que era Zacarias e Isabel. E perfeito. quando veio a bênção do nascimento, todo mundo ficou Sim, admirado e perguntando: o sim, que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino? O sim. pai disse assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Acho que as pessoas que nos ouvem podiam ter filhos aí, filhas, para serem Sim, profetas do Altíssimo. Aquela ideia, perfeito. não, que muda de filho. Não, nós vamos fazer os nossos filhos para Deus, criar os nossos filhos Sim, para que sim, reverta esse quadro. Realmente, nós sim. estamos numa descida triste. Muito rápida. Muito Muito rápido, rápida. muito Muito rápido. rápida. Né? E aí, nesse sentido, pastor, eu não conheço tanto, eu sempre vejo as citações da PEC citando Spurgeon. E a Exato. minha pergunta é, por que que grandes teólogos pouco escrevem sobre a infância? O senhor não tem essa percepção também? Olha, é inacreditável. A gente estuda assim, a história da igreja e vê, né? As Sim, crianças nunca tiveram. Não, por exemplo, Lutero foi um que ele insistiu nas crianças. Wesley, ele disse: olha, esse sim. avivamento que nós estamos tendo agora, ele não vai prosseguir se a gente não investir na educação dos filhos. Então Deus Olha tem aí. levantado vozes assim. Eu vou dizer uma coisa: o fundador da PEC Sim, foi o pastor Gessé Overholzer. Ele vivia em Chicago, já tinha 60 anos, quando sim. oficialmente a PEC foi fundada em 1937. Já completou 80 anos em 2017 no Legal. mundo todo. Mas o que tocou o coração do Gessé Overholzer foi ler Spurgeon.
Olha aí. Spurgeon, ele investiu, ele dizia que os melhores clientes que ele Sim. tinha eram aqueles Sim. que desde a infância tinham nascido de novo. Há Perfeito. um livro que a edição Shed publicou aqui no Brasil, chamado Sim, Pescadores de Crianças, sim. do Spurgeon. Tem várias coisas fantásticas nesse livro. Fenomenais. É. Então, eu chegar lá no céu, eu vou procurar o Spurgeon e vou dizer, olha, você foi o fundador da PEC, porque o Gessel foi influenciado por você. Muito bom. Mas acho que precisa... Nós temos uma revista que é o Evangelista de Crianças, que é publicada a cada 3 meses. Sim. O número que vai estar na gráfica agora para sair para julho, agosto, setembro, nós estamos trazendo no editorial o texto do Packer, né, aquele teólogo, ele está com 93 anos de idade. Isso. Ele pontua de uma forma extraordinária a falta de nós, cristãos, não investirmos na evangelização de crianças. Uau. E para reverter isso, eu creio que Deus pode fazer um grande avivamento, há uma grande colheita a ser feita, mas ganhar as crianças para Cristo deve ser prioridade. Olha aí. Você já ouviu falar da janela 414? Já, perfeito. Do final do século passado. Ninguém Isso, exatamente. Havia o Overholtzer, né, que na década de 30 começou, a PEC no Brasil começou em 41, vai fazer 80 anos o ano que vem. Parece que foi a segunda, né? Foi a segunda número. Hoje estamos praticamente em todas as nações, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, os missiólogos agora já detectaram uma coisa importante. A maioria dos que são cristãos nasceram de novo antes dos 15 anos de idade. Isso é uma coisa importante. Por que isso não nos leva, como líderes de igreja, a investir um pouco mais nas crianças? Não só os nossos próprios filhos que estão na igreja, mas olhar para os que estão fora, para fazer clubes bíblicos, ir atrás e ganhar essas crianças para Jesus. Você conhece a história de um menino lá no Rio de Janeiro, num morro, onde tinha conflito entre gangues, né, do tráfico de droga, e uma missão subia lá de domingo para fazer o seu trabalho missionário com crianças. 1 hora, cantando corinhos, ensinando a Bíblia, depois tem um lanche, e depois havia um reforço escolar, ensino de princípios de higiene, ajudando a criança que tinha problema de matemática, escrever. A igreja fazia esse trabalho. E um dia uma pessoa veio de fora para conhecer o que acontecia ali. Geralmente, quando a gente subia no morro, as crianças corriam, os missionários chegaram, corriam lá para assistir a escolinha da Bíblia, né? E naquele dia, na hora do lanche, esse pastor que nos visitava perguntou para o menino de 6 anos, menino, vem cá, o que você vai ser quando crescer? O menino, correndo para lá, para cá, ele parou e respondeu assim, eu vou ser bandido ou missionário. Depende de quem me ganhar primeiro. Depende de quem me ganhar primeiro. Meu Deus. Que isso. Aí, nós temos que ganhar primeiro. Nós temos que chegar. E é tão interessante, o senhor pontuando isso, eu me lembrei, né? Você olha o faraó, quando o povo quer sair do Egito, quem que ele pede para deixar lá? As crianças. Antes queria matar, depois na hora de sair. Depois você olha a história paralela, lá em Gênesis 11, né? Dizem que me esqueci o nome dele agora, o grande rei lá, que foi quem construiu a Babilônia, ele queria matar as crianças no intento de pegar Abraão. Depois nós temos Herodes tentando matar Jesus. A gente sabe que o tráfico treina as crianças, né? Então, de fato, aí entra a consideração, né? E eu acho que tem a ver também, não sei se é o Spurgeon ou o Billy Graham que diz, né? Como é bonito alguém que converte, se entrega a Cristo aos 80 anos. Como é legal alguém que aos 60 se rende, aos 50 deixa a bebida e tal. Mas como é mais lindo aquele que desde a infância cresce com o conhecimento.
Mas parece que no nosso meio há uma ideia invertida, né? Bonito é quem teve a vida arrebentada e veio. Lógico que isso tem valor e isso precisa acontecer. Lógico. Mas em nome disso a gente não pode negligenciar aquele que cresce desde os princípios, que aprende, não é? Esse é o testemunho bonito. A gente às vezes acha bonito o testemunho de uma ex-prostituta, um ex-bandido, mas alguém que. Aquilo que o Spurgeon falou, os melhores crentes que nós temos. No âmbito da liderança cristã dos pastores, a maioria tem origem desde criança. Se você for analisar os missionários que vão para outra cultura, é quase que 90%, às vezes tiveram chamado ainda quando criança, para poder dedicar a sua vida para o Senhor. Então, realmente é incrível. Interessante. Sim. E aí eu também entro numa outra questão que o senhor colocou. Tive o privilégio de visitar algumas comunidades nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, e toda comunidade que tem uma visão mais saudável, mais orgânica, você vê um dos pontos dela lá é trabalho com a nova geração. É basilar, um pilar da essência da visão deles. Como que o senhor vê isso e como que o senhor enxerga as comunidades, as igrejas no Brasil nesse quesito? Olha, deixa eu aproveitar, você está falando dos ataques, né? Inclusive no passado e tal. Você vê, eu não quero entrar nesse assunto assim, mas eu quero dizer o seguinte, o que é ensino de ideologia de gênero na escola? Perfeito. Sim. Sim. Teve aqui no Brasil, ele deu palestras, inclusive a editora Abril, a revista Veja, na época, trouxe ele para cá. Esse camarada, ele disse o seguinte, o futuro está na educação da primeira infância. Países que adotaram isso, como a Coreia, tiveram uma transformação tremenda. Mas ele falou assim, é um investimento de 25 anos. O Brasil só vai sair dessa se tiver investimento de educação nos primeiros anos. Perfeito. Então, veja só como que a coisa é séria. Se a gente, não é uma coisa que a gente resolve de hoje para amanhã. Se nós não tivermos uma mudança para investir, nem estou falando do ponto de vista espiritual agora, mas normal da vida, perfeito, tem que haver realmente um cuidado maior da criança em todos os sentidos, na área da educação, na área do ensino, na área do ensino da Bíblia. E há um livro que deverá ser publicado recentemente pela Universidade da Família, falando de... Não é nem escrito por um evangélico. A crise do menino. Nós estamos vendo uma sociedade que está deixando o menino feminino. Os meninos estão deixando de ser homens. E as mulheres sendo masculinizadas. Nós temos que... Eu acho que a gente, às vezes, tem que ser um pouco protestante de protestar contra essas coisas. Perfeito. E trazer o ensino à luz das escrituras em relação à importância da família, a importância da educação das crianças, e a gente investir para que os nossos filhos tenham interesse pela leitura, memorizem versículos da Bíblia. Às vezes até aprenda os princípios, né? Princípios, Aquela ideia do camarada que passa pela praia jogando as conchinhas, né? E as pessoas, o que você está fazendo? Estou salvando. Não, você não vai fazer isso. Olha quantos que tem, mas eu faço diferença para essa, né? Que a gente faça diferença onde Deus nos coloque, né? Perfeito, perfeito. Gilberto, qual que foi a experiência assim, mais marcante que o senhor teve nesse universo de trabalho com as crianças, seja no Brasil ou fora mesmo do país? Qual que foi uma ou duas experiências assim, que marcou muito a vida do senhor? Olha, uma delas, nós começamos um trabalho em São Paulo, que já chamava Ministério da Madrugada. Nós tínhamos um hábito de reunião de oração no sábado às 7 da manhã, na sede da PEC. Certo. Então, sexta-feira, a gente saía, depois do expediente, assim, 18, 19 horas, e ficávamos rodando a cidade a noite inteira, a madrugada toda, evangelizando crianças. E aí terminávamos isso no sábado de manhã na reunião de oração, aí orando com as pessoas que participavam e tal. Não eram muitos que saíam, eram 3, 4, porque o pessoal não tinha muita coragem para sair na madrugada.
E crianças aonde? Na boca do lixo, na boca do luxo. Crianças realmente nas drogas. Em situações assim. Naquele tempo, o fenômeno de menino de rua era muito maior. Então, sim, experiências de ver crianças ali se rendendo a Cristo, né? Experiência de não só crianças, mas pessoas que estavam ali naqueles ambientes, tendo a oportunidade de ouvir de Jesus, vendo o poder do Evangelho, da sim, transformação, inclusive de travestis, sim, que tinham os corpos transformados, que agora receberam a Cristo. Sabe que a mensagem do Evangelho é tão singela? Por isso que a gente pode colocar no nível de como a criança entende. E às vezes, quando a gente sim, fala essa mensagem nesse nível simples, quem é Jesus, o que ele fez, o que significa, Deus, o Espírito Santo toca o coração e pessoas se tornam como crianças se convertendo. Então, essa sim, experiência de madrugada foi extraordinária. Algumas vezes, até sendo atacados por gangues. Uma vez tivemos eu, mas um outro irmão, estávamos apenas os dois, que nos roubaram tudo. Arrancaram a minha aliança com facão, e o rapaz, a que aliança não isso, servia. O outro falou: não, corta o dedo desse alemão, né? Corta o dedo. Não, não, não. uau, Não. Aí, quando eles estavam correndo, eu peguei a Bíblia, falei: escuta, leva a Bíblia, né? Tal. Ele pegou a Bíblia, jogou no chão e tal. E esse meu amigo, ele não conseguia ficar de pé de tanto nervosismo, de medo e tal. Mas eu sim, aprendi naquele dia uma coisa, que eu podia levar o dinheiro dentro da Bíblia, que eles não iam querer a Bíblia. Eu já levava o dinheiro. Mas assim, aquilo começou, esse tipo de projeto, a gente foi ampliando, projeto sim, nas praias, de passar as férias nas praias evangelizando crianças, e tendo uma sim, vez um pastor lá numa praia em Niterói, dizendo que ele estava com as netas, né? Ele já era jubilado, ele com lágrimas, nós tínhamos todo dia, durante 5 dias, um programa diário com as crianças nas praias. Ele veio me procurar e disse assim: olha, eu nunca podia imaginar que aqui na praia a minha neta iria ouvir de Jesus e receber a Cristo. Os meus uau, filhos se afastaram, eu estou aqui na sim, casa dos meus filhos, é terrível, porque eles não querem saber de Deus, eles não estão ensinando a palavra de Deus, e ele chorava, porque na praia olha, as filhas tinham ouvido. Depois fizemos hum, esses trabalhos em Portugal, mas para resumir, sim, sim, tivemos projetos nos rios do Amazonas, Rio Juruá, sim, vários rios do Amazonas, com a sim, população ribeirinha. Então, essas coisas foram. A gente foi tendo uma visão maior de sim, como realmente o Evangelho faz transformações. Hoje, a gente, por causa do tanto tempo envolvido, a gente tem tantos pastores, missionários, pessoas que, quando criança, ouviram a palavra de Deus. E sem como diz, dúvida, aquele que começa a boa obra, ele completa. sim, Eu lembro sim, da experiência de ter trabalhos no continente africano, nos países que sim, falam português. sim, E uma coisa que me marcou, eu vou abrir o coração aqui, Léo. sim, Nós reunimos a comunidade evangélica em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, em Angola. Primeiro chegamos. Fiquei 64 dias viajando nesses países, fazendo sondagem, em 1997. E o que acontecia? A gente chamava as pessoas, fazia um cafezinho, um pão de queijo com café, uma coisa, trazia a turma, sim, muitos missionários brasileiros. Então a gente se apresentava, eles falavam: ah, Peck, que bom! Quem que vocês vão mandar para cá? Não, não vão mandar ninguém para cá. Nós queremos treinar pessoas aqui. Vocês têm sim, pessoas que podem nos indicar? Não, aqui eles não podem, nós temos que vir, eles vão precisar. Falei: não, a gente quer, não é possível, tem que ter alguém daqui. A sim, gente, e a gente teve. Eu fiquei decepcionado, porque é uma sim, espécie de colonialismo missionário. isso, isso, Uma coisa perfeito, assim, é perfeito, incrível. E a é gente triste, acabou indo contra aquela. E nós nunca tivemos a ideia de mandar brasileiro para lá, mas treinamos. legal, Hoje nós temos legal, em Moçambique, são mais de 20 missionários. Todos, eles fazem um uau, trabalho que nenhum de nós faria. Eles falam três, sim, quatro línguas, eles então sim, alcançam as crianças no contexto perfeito, deles. É perfeito, maravilhoso. E que estamos coisa fazendo o linda, mesmo agora com os indígenas. Eu sim, quero dizer, Léo, que nós estamos já com 4 etnias com sim, missionários indígenas. O olha, Zoró é um casal que está com os Zorós, sim, de Mato Grosso com Rondônia. Temos a sim, Betânia, que trabalha com os xerentes, lá em sim, Tocantins, né, o antigo Goiás, lá sim, no Alto. Temos um casal que está com os ticunas, no Alto sim, Solimões, o Jônio e sim, a Linécia.
E tem o Gerson e a Tereza, Maria Tereza, esposa dele, estão com os sim, Baniuas, lá sim, acima de São Gabriel, numa região sim, sim, mais de 98 comunidades na beira dos rios com cachoeiras. sim, sim, E no sim, ano passado conseguimos comprar um barco e um motor para ele. Ele anda por ali tudo, evangelizando as sim, crianças. Então, essas são as alegrias que a gente tem, de sim, ver que a palavra de Deus realmente é real. Aquele que perfeito, crê tem a sua vida transformada, nasce de novo, é uma nova criatura. As coisas perfeito, velhas já passaram, né? E quando uma perfeito, criança toma essa decisão, é como você já falou. Amém. sim, Com 80 anos se converteu. Eu sim, acho que às vezes a igreja é como um hospital espiritual para poder tratar com essas pessoas que realmente precisam do evangelho e só o uhum, sangue pode cobrir o pecado. Mas sim, quando alguém, antes dos 15, vem a Jesus, sim, olha, é um ganho sim, extraordinário. sim, fantástico. Gilberto, eu até deveria, o comentário aconteceu antes, que tratamos bastante da questão do abuso, da violência, etc. Eu fiz a minha graduação aí em Campinas, no Seminário Presbiteriano. E Aham. quando eu estudava aí, foi um médico dar uma palestra, e me marcou demais. E ele falando que uma das principais prevenções é a desconfiança, que os pais têm que ficar atentos, têm que desconfiar. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor concorda com isso e que dicas o senhor daria mais para os pais. Que o senhor traria para nós como elementos para que os pais não deixem que os filhos levem esses traumas para a vida inteira, né? Às vezes bagunça a vida, a cabeça da criança. O senhor nos orienta nesse sentido? Olha, é conversar. O culto doméstico é fantástico. O tempo diário com os filhos, abrir o coração, contar. Aquilo que eu falei, olha, não deixa ninguém tocar. Eu tenho 3 filhos. Débora, Keila, Felipe, agora eu tenho 3 netos, 3 meninos. A gente tem Sim, que sentar e conversar e falar. Se alguém fizer isso, você me avisa. Então tem que conversar, explicar e fazer com que as crianças. Eu sempre ensinei aos meus filhos o seguinte: que eles deviam ser cristãos, mas não religiosos. perfeito. Cristãos, mas não religiosos. E levar a criança a ter o seu encontro com Jesus desde pequeno. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, com 3 anos, ela creu e recebeu a Cristo como Salvador. Eu contava todos os dias a história de Noé. Noé, o dilúvio, os animais, a arca, a Sim, chuva. Contava com slides na parede, com flanelógrafo, com cartazes e contando. E às vezes eu trazia outra história. Papai, conta a sim. história de Noé. E eu vinha contar a história. Papai, conta a história de Noé. Eu não aguentava mais contar a história de Noé. Sim. Um dia, ela disse assim, saindo do quarto, depois de ter orado com ela, a Sim. outra, a mais nova, tinha 1 ano e meio, dormia no beliche embaixo, ela no beliche em cima. E aí ela falou: papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé, eu quero Jesus no meu coração. Eu falei: mas por que você quer Jesus? Porque eu faço muitas coisas ruins. Né? Eu falei: mas o que você faz? Eu judio da Keila, que era a irmãzinha, né? Eu brigo com o Christian. Eu Uau, desobedeço o pai. E ela começou a chorar. uau, Eu falei palavrão. 3 anos. uau. Miserável pecadora. E ela falou: me ajuda, papai. Eu falei: você mesmo vai falar com Jesus. Ela fechou os olhinhos: Senhor Jesus, vem limpar todo o pecado do meu coração. 3 anos. Uau, uau, Ela vai fazer 40 agora. uau. Mas Que olha, impressionante. então todos os meus filhos, e a gente orienta, a coisa mais importante é evangelizar, discipular. A gente não vai estar junto com os filhos o tempo inteiro, mas o Sim, Espírito Santo está. A palavra de perfeito. Deus está ali. Então vamos levar os nossos filhos a Cristo, vamos Sim, orientá-los e fazer com que eles também tenham uma visão. Não é ser religioso, mas é sim, ser como sim, Cristo. Então perfeito. tem que ter. Porque hoje em dia, muitas vezes, o fato de ser evangélico é meio problemático. As pessoas querem Sim, um misticismo, querem uma coisa assim sim. que é muito estranha até o ponto Tragédia às de vezes. uma tragédia, né? Não, isso é do Tragédia. diabo, não faz isso.
A gente assistia aos filmes, vamos assistir, o Rei Leão, tá? Vamos Sim. assistir. Vamos Aí, lá. ó, tá vendo esse personagem assim? Tá vendo? Sim. Na época do Cavaleiro dos Zodíacos, olha, isso aqui, Sim. esse negócio não fala, isso é coisa do diabo. Não, vamos conversar. Sabe como é que é? Se não tomar cuidado, mais atrapalha do que Mais ajuda, né? atrapalha do que ajuda, exatamente. Porque não ensina o pensamento crítico, a análise, o equilíbrio, né? Mas fica padronizando, né? Criando. Quando o senhor deve conhecer roça, eu nasci na roça, né? Você põe tapa no cavalo, né? Para ele enxergar só. Eu, quando eu trabalhei no Ministério da Saúde em Goiás, eu tive uma égua, chamava Douradinha. Sim. Depois ela teve um potrinho, eu não pude continuar. Eu comprei um cavalo, batata. Eu andei a cavalo durante 6 meses pelo interior. Eu sei que... Muito bem. Gilberto, e com essa bagagem bonita que o senhor tem aí, de experiências, de, com certeza, visitar muitas comunidades, países, igrejas, que dica o senhor daria para líderes de igrejas no cuidado da criança? Sabe, com certeza o senhor já viu, já falou muito, aquela ideia, o teclado ali não está muito bom não, leva lá para o cultinho das crianças. O banco aqui está quebrado. O que o senhor orienta? O que o senhor fala, por favor, para a gente? Vamos inverter esse negócio. Vamos fazer o melhor. Olha, é aquilo que vem uma pessoa de fora, prêmio Nobel da Economia, para dizer invistam nas crianças, né? Eu sei que tem muita igreja que investe, graças a Deus, investe para ter a melhor literatura, ter os melhores professores. Não coloque qualquer um para ensinar a criança. É muito comum isso. A gente pega alguém, não, vai trabalhar com as crianças, vai contar uma historinha. E também nos seminários não se fala sobre isso. Sim. Quer ver? Eu participei o ano passado de um encontro da ETAL, de líderes evangélicos, em Campinas, aqui, um hotel ali. A gente trouxe esse assunto, que tem que colocar no currículo do seminário a criança. Porque o pastor, quando Jesus disse para Pedro, tu me amas? 3 vezes. E a primeira vez ele falou, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Pastorei as minhas ovelhas. Eu costumo dizer o seguinte, cordeirinho é o pequenininho, né? É o filhote. Então, o trabalho pastoral não é só de adulto. É crianças. Com certeza. As ovelhas e as ovelhas também, né? As ovelhas. Temos que investir nas crianças. Então, precisa ver isso. E também acho que os pais precisam assumir, nós temos que ter um foco nos pais. A igreja está para ajudar, mas a responsabilidade primária é dos pais. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que fazer a sua parte, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é preciso dar o melhor. O melhor em termos de ensino, o melhor em termos de conteúdo, o melhor em termos... Desculpa aproveitar esse momento e falar sobre a literatura. Por favor. A literatura, hoje tem muita literatura para crianças. Mas, olha, muitas músicas para crianças. Mas se você examinar com cuidado o que tem de conteúdo, você vai perceber uma coisa. As músicas da PEC, elas têm conteúdo. Legal. Nós não cantamos para entreter criança. As nossas têm conteúdo bíblico, doutrinário, teológico, evangelístico. Nós não trabalhamos para entreter criança. Muita gente vem para os cursos da PEC pensando que vão aprender. Hoje, eu não sei se aí em Goiás está assim, o pessoal pensa que trabalhar com criança, botar um nariz de palhaço, botar uma roupa colorida, tudo assim. Peraí. Gosto de palhaço, a gente trabalha com palhaço, veja bem. É preciso fazer uma distinção. A gente tem 1 hora, às vezes, na semana, na escola dominical, você vai fazer brincadeira, entretenimento? Não. Vamos aproveitar para ensinar. Então é preciso haver um despertamento para valorizar e dar o melhor para a criança. E ensina a criança no caminho que deve. E o caminho é Jesus, né? Tem que ter essa questão para isso. Legal. Se eu não me engano, o Cristóvão Buarque esteve aqui com a gente, ele falou que a estrutura de um banco, né, de um banco aí que trabalha aí com as finanças, de ar-condicionado, piso limpo e tal, deveria ser a estrutura da escola. Aquele deveria ser o padrão, né?
O mesmos princípios se aplica às igrejas, né? O lugar limpo, organizado, bonito, com estrutura, deveria ser das crianças. Os maduros já têm consciência suficiente para, né, para suportar uma coisa menos organizada, mas a criança não, né? Você sabe que até psicologicamente, uma criança que desde bebê é bem acolhida numa igreja, às vezes ela não sabe dizer por quê, mas ela tem prazer de estar na igreja. Sim. Porque agora, quando é aquela coisa assim, sai pra lá, não tem como. A criança, ela não sabe explicar por que ela não gosta de ir na igreja. O meu filho está com 3 anos agora, 3 anos e 4 meses. Ele não cansa de pedir igreja, por causa da pandemia a gente está parado. Ele toda igreja, 3 anos. Você vê como é que é? É bonito ver isso, né? É fantástico, fantástico. Gilberto, eu sei que o senhor, como já disse, desde criança aí, gosta muito da literatura, leitura, e eu sei que o senhor chegou até a ganhar um prêmio aí, RT do livro, né? Coisa boa. Eu me surpreendi, viu, cara? Que coisa. Eu sou apaixonado por livro, apaixonado. E quando encontro alguém assim que gosta, eu falo, e o que o senhor indica aí de literatura? Lógico, o senhor já falou da APEC, as revistas, etc. Mas o que o senhor indica aí para ajudar os pais, para abrir os olhos? O do senhor também, lógico, o material do senhor. Então, o meu filho, numa postagem no Facebook, ele está com um desafio, não sei se você chegou a ver, acho que eu vou colocar você amanhã para desafio nesse desafio. É o seguinte: quais foram os 7 livros que você indicaria que mais impressionaram a sua vida? Então, cada dia você compartilha com alguém, desafia a pessoa também a fazer o mesmo, né? Eu já coloquei, o primeiro livro é a Bíblia. Lógico. Eu já coloquei lá os livros que me marcaram, o Sermão da Montanha, do Martin Lloyd Jones, né? Sim. Eu gosto muito daqueles meditações diárias do Spurgeon, né? Que o Pão Diário lançou agora de manhã e de noite. Tem o livro Santidade, da editora Fiel, de Riley, né? Que é um livro extraordinário. E na área da educação de filhos, olha, o livro de Provérbios, ele é perfeito, né? O livro de Provérbios da Palavra de Deus, ele é perfeito. Mas há muita coisa boa. Nós estamos lançando um livro do Dan Brewster, o ano passado, que foi... como é que é? O lugar... Estou com ele aqui. Ainda falta o mais novo, de Dan Brewster. Dan Brewster é um missiólogo, é um dos que cunhou a expressão Janela 414. Nós vamos lançar esse ano um livro dele, que é Lições do Kilimanjaro, a experiência dele com seu filho escalando o mais alto monte da África. E naquele alpinismo, ele vai dando lições e instruções. Então, já está traduzido, a gente deve lançar esse livro agora em agosto, no Dia dos Pais. É um livro que todo pai deve ler. É extraordinário. Não tem nada aqui no Brasil nessa dimensão. A experiência dele, escalando a montanha, você levanta o seu filho para subir nas coisas de Deus. É maravilhoso. Mas os livros da PEC, nós temos um autor, o Sandorti, foi missionário da PEC na Irlanda, diretor da PEC da Europa há muitos anos. Hoje ele está dedicado só a escrever livros. Nós já temos pelo menos 10 livros dele aqui no Brasil. Ele Como ensinar doutrina para criança, é um livro que eu recomendo. Os princípios do ensino. É muito bom esse livro. Legal. E os primeiros passos. Então, a gente está à disposição. Se quiser entrar em contato com a PEC, no site, mandar um e-mail, WhatsApp, porque a gente está à disposição para poder recomendar essa literatura. Coisa boa. TED Trip, com certeza. Como? TED Trip, Pastoreando o Coração da Criança. Olha, Pastoreando o Coração das Crianças. Um livro muito bom. Muito bom. Coisa boa. Você já escreveu algum livro? Escrevi, mas mais... Sobre o medo, né? Sobre o medo. Tem um... que é sobre mais reflexão para o contexto universitário, né? Espiritualidade para a vida, e participei mais nos 3 ou 4, com um capítulo ou outro, né? Um pouco na área da história da saúde, trabalho muito como as missões desenvolver hospitais, né? E
enfim, eu trabalho mais nessa área aí, né? Que bom. Gilberto, estamos chegando ao fim. Tecnicamente, 4 minutos, falei, uau, passou muito rápido, conversa boa. e eu, mais uma vez... Gostei do pão de queijo, viu? Ah, com certeza. Café com pão de... Gostei do seu lema aí, viu? É boa, boa. Tem que aproveitar as raízes mineiras e goianas aqui, né? Gilberto, então eu já quero deixar minha gratidão, né? Eu acompanho o senhor já tem um tempo. Meu irmão participa aí junto com o senhor, o Salva, né? E eu sempre quis ter essa conversa e conhecer um pouco mais do senhor. Fiquei muito feliz. O senhor é uma pessoa muito agradável, né? Não é à toa que o senhor trabalha com criança. Alguém um dia falou assim, Jesus deveria ser muito alegre, né? Porque para as crianças correr para o lado dele só podia ser. Ninguém, criança não vai atrás de carrancudo, né? Então eu queria deixar aí para o senhor fazer as considerações finais, as dicas para os pais, enfim. Eu queria deixar aí na liberdade do senhor, já com a minha palavra de gratidão, de alegria por ter esse tempo tão rico aqui com o senhor. Olha, essa dica que você disse é a principal. Com criança tem que ter, não pode ser, tem que ter, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E talvez o seguinte, Jesus é o nosso exemplo de amor. Fantástico. Né? Nós temos que andar como ele andou e ter... Se Jesus atrair as crianças, né? E se a primeira recomendação dele para o pastor Pedro, sendo restaurado, foi apacenta os meus cordeirinhos, são deles, os cordeirinhos são deles, nós temos que cuidar. Apacentar é dar o alimento certo, é cuidar. E olha, o pequenino tem um apetite muito grande. A gente não tem que estimar a criança, tem que dar um bom alimento, ajudá-la a se desenvolver. E realmente, você falou do Cristóvão Buarque, eu gostei quando ele tinha a meta de dar um choque de educação no Brasil. Lembra? Quando ele falta um estadista, assim, de alguém que... perfeito. Então a minha palavra é essa. Vamos, coisa mais importante, vamos orar pelas crianças. Vamos orar. Vamos realmente levar essas crianças a Jesus. Que Deus realmente abençoe cada um que nos ouve nessa live. Que você, no seu ministério, possa ser usado grandemente por Deus para despertar pessoas também para a importância de ganhar as crianças para Jesus. Muito obrigado. Que Deus o abençoe grandemente, tá bom? Coisa boa. Muito obrigado. Deus o abençoe. Nos encontramos uma próxima vez aí. Um grande abraço a você que nos acompanhou. Logo nós vamos postar a live lá no YouTube também e você pode continuar acompanhando. Deus os abençoe, um grande abraço, valeu.